Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, eu sou consultora de sono infantil e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os bebês que só dormem mamando. Então, se você acorda a noite inteira e tem que dar um pouquinho de mamar lá para o seu filho só para ele continuar dormindo, fica comigo nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Essa é uma das principais dores que as mães têm quando a gente fala de sono do bebê. Bebês que são alimentados por leite materno acabam adquirindo esse hábito de precisar mamar para dormir e quando eles mamam, dormem e aí conseguem ligar os ciclos de sono de madrugada ou conseguem manter as sonecas fora do colo, que a mãe tem um tempinho aí para fazer alguma coisa durante os cochilos, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, muitos bebês só conseguem sustentar a soneca se estiverem no colo mamando ou se eles ou na madrugada, né, se eles estiverem no peito. Então, a cada 40 minutos ou a cada hora, ou no máximo sustentam o sono por 2 horas e precisam mamar um pouquinho só para manter o sono. Uma das dúvidas assim que as mães sempre perguntam e que ficam com dor no coração mesmo é se a criança tem fome de madrugada e ela, numa tentativa de não dar o peito, ela fica pensando se ela tá deixando o filho passar fome. Então vamos lá, algumas dicas aqui para vocês conseguirem avaliar se esses despertares são habituais ou se o seu filho tem fome. A primeira coisa é entender que os hormônios de fome e de saciedade eles são regulados durante o sono. Então, a criança dormindo, ela não tem tanta fome como uma criança que está acordada. Então, se o seu filho, durante o dia, onde ele faz os cochilos, mas ele passa mais tempo acordado, ele consegue um intervalo aí de 2h30, 3 ou até mesmo 4 horas, de noite ele tem que pelo menos manter esses intervalos, né? Lembrando que eu tô falando aqui, gente, de bebês a partir dos 4 meses que nasceram a termo, que não tem problema com ganho de peso, que não haja recomendação do pediatra para mamar mais vezes de madrugada, tá? A livre demanda é altamente recomendada pelo menos até os 4 meses, que é essa fase aí, até os 3 meses, que é a esterogestação. Mas o bebê até 4 meses ele não tem maturidade, pode precisar sim mamar mais. Mas a partir dos 4 meses, geralmente os pediatras já pedem para que a mãe dê de 5 a 6 mamadas durante o dia e de 1 a 2 durante a madrugada. Ou seja, o bebê fica aí com uma média de 7 mamadas por dia, né? Dentro das 24 horas do dia. Então, como a gente estava falando, esses intervalos são importantes para observar. Se o seu filho está mamando a cada hora, certamente ele não tem fome. Você tem que pensar no tempo que ele aguenta ficar sem mamar durante o dia. Outra coisa que precisa observar, se seu bebê só de ser colocado no peito já começa a dormir, já apaga, dá uma sugadinha ali, ele já cai dormindo, provavelmente ele também não tinha fome. Um bebê que tem fome, ele suga, você vê o leitinho, né, descendo ali pela garganta. Então, se o seu bebê está usando o seu peito como conforto, ele não vai usar como alimentação mesmo, ele vai acabar dando só aquela chegadinha ali no peito e já vai conseguir dormir. Existem alguns momentos da madrugada que você pode perceber que ele tem um pouquinho mais de fome, então nesses momentos é importante que você alimente o seu filho. Agora, o mais importante do vídeo, o que fazer, né? Se o seu bebê já está nesse estágio de mamar a noite inteira e você está cansada, um zumbi, não aguenta mais, por mais que você ame o seu filho, a gente tem que perceber alguns pilares aqui de um sono saudável para um bebê. Um deles é a rotina dessa criança precisa estar ajustada para a gente conseguir fazer um processo de aprendizagem, quer dizer, para a criança aprender que ela pode dormir sem estar no peito. O ritual de sono, ele precisa ser extremamente repetido, relaxante, precisa ser o ritual de sono perfeito, gente, não subestimem o poder desse ritual de sono. E a forma como essa criança adormece é o terceiro pilar do sono saudável. A gente já falou aqui no canal várias vezes sobre esses pilares, eles precisam estar ajustados para o seu filho dormir bem. Então, se o seu filho dorme mamando, não espere que de madrugada ele vá saber ligar os ciclos de sono de outra forma. Algumas crianças sabem sim, mas cada criança é única e não adianta a gente querer comparar o nosso filho
com o filho das outras pessoas. A maioria das crianças consegue dormir, mas de 30 a 40% dos bebês até os 2 anos, eles têm alguma dificuldade com o sono, e essa pode ser a dificuldade do seu filho, né? Então é preciso ensinar essa criança que comer e dormir são habilidades diferentes, que ele não precisa de uma para outra acontecer. E não adianta também você querer que o seu filho tenha um outro comportamento, como eu já disse, se ele adormece mamando, gente. É muito confuso para a cabeça da criança entender por que eu consigo mamar para dormir no comecinho da noite, mas agora que eu acordei de madrugada eu não posso, eu tenho que voltar a dormir sem essa ferramenta de sono, né? Para ajudar vocês aqui nessa questão do tripé do sono saudável, nós lançamos um manual. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link desse manual aqui na descrição do nosso vídeo, com os mais recentes estudos sobre o sono do bebê, como fazer os rituais, como adequar a rotina e com 5 passos para colocar o seu filho para dormir sem deixar ele chorando sozinho e sem precisar fazer um processo de desmame. A gente está falando aqui de separar as habilidades, comer de dormir. A gente não está falando aqui para deixar o seu filho sem comer, passando fome e nem sem dormir, porque você vai negar o peito para ele. A criança é sim capaz de aprender a diferença entre essas duas habilidades, com o processo feito passo a passo, com muito carinho e paciência, né? Acho que quando a gente fala de bebê, paciência é a palavra aí de ordem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dificuldade com o sono da criança, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!